Olá, paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem. Eu me chamo Jaqueline e esse é o canal Adanuta. Já vai logo curtindo, colocando nas notificações aí, comentando alguma coisa, nem que seja um emoji, tá? A sua opinião, uma opinião respeitosa é sempre válida aqui nesse canal. E hoje nós vamos conversar sobre este livro. Por que não começar com ele? Todo mundo já resenhou ele por aí. É um livro que eu li, é um livro dilacerante, isso mesmo, essa é a palavra que eu uso para ele e nós vamos começar. Mas primeiro, roda a vinheta. Hassan era um menino pobre e Amir era um menino rico. Mas vamos primeiro falar de Hassan. Hassan, ele era um menino com lábio leporino e era um menino excluído das pessoas porque ele era pobre. Ele era empregado na casa de Amir. Isso mesmo, ele e o pai dele moravam num casebre muito pequenininho no quintal ou nas proximidades aí da casa de Amir, que também morava com seu pai. Esse livro é interessante porque ele se passa no Afeganistão. É um livro de Khaled Hosseini, tá? Um livro muito bom. Eu recomendo, super recomendo. Eu encontrei esse numa loja de sebo, em perfeito estado. Em perfeito estado. Hassan, ele tinha uma qualidade que, por que não dizer, o destacava das outras pessoas. Ele era muito leal a Amir. Não só porque Amir era o seu patrão, mas porque Amir era o seu amigo leal. E uma dessas condições ruins que Hassan tinha é que ele não podia estudar, exatamente, ele não estudava. Então, enquanto Amir levantava, Hassan preparava todo o seu café com as tâmaras, frutas, geleias e tudo, toda aquela regalia que tinha na casa de um rico. E Amir ia estudar e Hassan ia fazer todos os serviços de casa. Isso mesmo. Hassan não sabia ler nem escrever e por conta disso eles passavam tardes e tardes em cima de uma árvore ou se deitado numa pedra onde Amir contava histórias para ele e ele super ansioso, atencioso, ficava ali focado naquela história que Amir ou ora inventava ou ora lia. Era uma amizade muito boa, mas Amir era muito confrontado. Por quê? Porque a Hassan era corajoso, ele era leal e Amir não tinha essas qualidades nele. Amir, ele era um menino covarde, ele não tinha coragem. Hassan não, Hassan, se fosse possível, ele se machucaria para defender Amir. Já Amir era do menino que fugiria para não defender ninguém. No inverno, lá do Afeganistão, eles tinham um concurso, um campeonato de pipas, isso mesmo. E aí os dois eram muito bons nisso, porque eram amigos, tinham uma sintonia. Todas as crianças do bairro se juntavam para empinar pipas para ver quem levava a sua pipa mais ao alto. E na verdade os dois conseguiram ganhar. E para mim foi um marco. Por que foi um marco? Porque ele precisava que o pai dele admirasse ele. Porque ele achava que o pai dele admirava muito mais Hassan. Em certo ponto, os elogios maiores eram para Hassan, porque Hassan era um guerreiro. Tá? E Amir não. Amir era um cara que gostava de ler, que gostava de poesia, muito parecido com a sua mãe que faleceu ao parto. Lembrando um detalhe aqui, um plot twist, já começa o livro dizendo que os dois tiveram a mesma ama de leite, então os dois eram irmãos de leite. A ligação era muito grande mesmo dos dois. Não era somente uma amizade, os dois mamaram na mesma mulher, então eles eram irmãos de leite. E um certo dia eles ganharam esse campeonato e para Amir era muito importante porque o pai dele precisava elogiar e verdadeiramente o pai dele ficou assim orgulhoso do filho. Só que ele ganhava, a pipa soltou e foi para muito longe e Hassan correu atrás dessa pipa, onde alguns meninos o encontraram e acabaram dele. Isso mesmo, acabaram fazendo com ele uma atrocidade e Amir, que foi atrás, viu e não fez absolutamente nada. Depois disso, a amizade deles foi decaindo, não por conta de Hassan, que continuava leal a Amir, mas por conta de Amir, que toda vida que o via lembrava de tão covardia que ele cometeu ao amigo, não defendendo naquele momento, não gritando. Ele ficou assustado, ficou com muito medo e não fez absolutamente nada para ajudar o amigo. Nem ajuda ele chamou. Naquele dia, na volta, Hassan trouxe a pipa para mim, mas estava totalmente dilacerado e entristecido nesse dia. Exatamente. É um livro que ele é dilacerante. Eu senti angústias e até agora sinto vontade de chorar lembrando disso. Eu quero contar essa parte. O livro vai ter outro plot twist, vai ter muita coisa interessante, vai ter coisas que você vai falar, ah, então é por isso. Lá no meio do livro
você vai entender porque o pai de Amir gostava tanto de Hassan, por que ele não se orgulhava de Amir por conta das leituras, por conta das coisas. Você vai entender o porquê que o pai de Amir agia desse jeito. Queridos, eu queria dizer para vocês que depois disso, o Amir ele faz uma trama e acaba fazendo com que o Hassan fosse culpado do sumiço de um brinquedo, se eu não me engano, um dinheiro, alguma coisa desse tipo. E Amir acaba fazendo com que Hassan se afaste. Com o tempo, Amir já casado, ele volta para procurar esse amigo e acaba que a história se desenrolando de uma forma muito, muito, muito tranquila, muito bonita. Hassan faleceu na guerra e Amir pegou o filho dele para criar. E o livro, ele me mostra uma coisa muito interessante nisso tudo. Como é difícil a classe social, como nós somos tratados diferentes por às vezes não termos dinheiro ou nem cultura. Independente que a pessoa diga que gosta da gente, é um gostar mascarado, é um gostar diferente, né? É um ódio velado por a pessoa ser de uma classe menor. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer em todos os lugares. Essa diferença de classe, essa diferença social, independente do país. Hassan, um menino pobre com lábio leporino, depois ele fez a cirurgia e conseguiu emendar os lábios. Um menino leal, um menino corajoso, um menino que nunca falou, mesmo sabendo que Amir estava fazendo planos contra ele, nunca se foi contra Amir. Sempre teve uma lealdade, um respeito com Amir. E já Amir, ao contrário, não. Tinha tudo, outras classes, outros amigos. Tanto que nas festas deles, Hassan servia, né, a comunidade. E Amir ficava sendo servido, tratando ele como um empregado. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que muitas vezes só a amizade, só o carinho não vale a pena para algumas pessoas. O dinheiro, ele vai contar muito mais alto, vai falar muito mais alto, porque a Bíblia fala que por causa de um pedaço de pão o homem prevarica. E é exatamente isso que aconteceu na vida de Hassan e na vida de Amir. Por causa de um pedaço de pão, de uma classe social, ele não fez nada para ajudar o seu amigo. Essa foi a cena que mais me impactou no livro, tá? Tem outras aí que vão acontecendo, algumas mais leves, outras muito pesadas. Esse livro, ele é um livro regado de sexual, regado de violência, mas é um livro que é altamente verdadeiro. Isso acontece em muitos lugares, isso acontece em muitas terras, muitos países onde o dinheiro é que prevalece. A Bíblia fala que existe um Deus chamado Mamon, e esse é o Deus do dinheiro. E muitas pessoas servem isso. Graças a Deus, Amir, ele teve a oportunidade de se arrepender em vida e ali honrar a família de Hassan. Graças a Deus. Mas quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não nos tratam mal porque nós não temos a mesma condição financeira, a mesma classe social, e é um ódio tão velado, uma coisa tão escondida que você não sabe nem explicar por que está passando por isso. Você não sabe nem dizer por que está passando, você está passando. Então o que eu tenho para dizer para você é: não se deixe corromper por esse tipo de pessoas. Seja leal, seja corajoso, independente de quem as pessoas são para você. Porque é verdade, as pessoas são o que são. Elas têm responsabilidade sobre o que elas fazem? Tem, elas têm responsabilidade pelo que elas fazem. Mas você também tem responsabilidade sobre o que você aceita. Sobre o que você vai pôr dentro do seu coração. Quando Amir fez a cilada para Hassan sair de sua casa e o pai de Hassan se demitiu, ele ficou calado. O pai de Amir perguntava: o que aconteceu? Eu sei que isso não aconteceu. Eu sei. O pai de Amir entendia de alguma forma que tinha alguma coisa errada. Eles sempre trabalhavam lá, eles sempre foram dedicados para isso. Tinha alguma coisa errada. Mas eles em nenhum momento falaram: não foi Amir que colocou. Não, alguém colocou aquilo embaixo da minha cama. Alguém escondeu aqueles brinquedos dentro da minha casa. Eles foram calados e saíram de cabeça erguida. É sobre isso. O leal e o corajoso, eles não têm o que se envergonhar. Eles não têm o que se envergonhar. Hassan não tinha o que se envergonhar pelo que passou. Ele foi uma vítima. Ele foi uma vítima.
uma criança de menos de 12 anos. Ele foi uma vítima por ter passado por isso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês e deixar essa reflexão, que o vídeo já está muito longo, eu peço perdão por isso, é: o que vocês fazem quando alguém acusa vocês injustamente? Vocês gritam, esbravejam, ficam morrendo de raiva por isso? Ou vocês ficam calados e esperam a justiça de Deus vir a favor de vocês? Gente, eu peço que vocês comprem esse livro e leiam. Se vocês não leem, provavelmente deve ter algum e-book. Esse livro é de 2003, ele não é um livro novo, tá? Ele foi lançado há muito tempo. Existe um contexto histórico de guerra, eles tiveram que sair do país dele, Amir era muito, muito rico, eles tiveram que sair do país dele, mas é um livro muito bom que conta da história do Afeganistão. Tem o filme também, eu só não sei onde que é, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo aonde está esse filme para vocês verem, para quem não gosta de ler. Eu gosto muito de ler e super recomendo esse livro. Deus abençoe.